Bom dia, estamos hoje aqui com a médica mastologista, a doutora Thaisa Daúde de Faria, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a campanha do Outubro Rosa. Bom, eu sou médica do CAESM, né, do Centro Especializado na Saúde da Mulher. Lá a gente trabalha exclusivamente, né, a minha função está entre os cuidados com a mulher, né, e falando mais aí sobre o Outubro Rosa, mais diretamente na área da mastologia. Doutora, você pode estar falando para a gente qual que é a campanha, qual o objetivo da campanha do Outubro Rosa? Bom, o Outubro Rosa ele é uma campanha já que se iniciou aí por volta dos anos 80, 90, chamando a atenção, né, para o câncer de mama. Então, fazendo com que as mulheres se importassem em se autoexaminar e fazer os seus exames de rotina do câncer de mama para poder ter uma detecção precoce e isso gerar mais possibilidades de cura. Então, quanto mais diagnósticos a gente tem no início, isso favorece muito para a cura das mulheres, né, em relação ao câncer de mama. E qual que é a prevalência do câncer de mama hoje no Brasil? Hoje, né, para 2023, já está estimado aí em torno de 73.610 novos casos, né? Então, isso são, né, se a gente for pegar uma população feminina, né, no geral, são muitos casos, né? A taxa de incidência, se a gente for ver, está dando em torno de 40 novos casos a cada 100 mil mulheres. Então, ainda tem uma prevalência muito grande. Então, dentre os tumores, né, os cânceres, o câncer de mama está entre né, o mais frequente ainda nas mulheres. Certo. E tem alguma idade que essa prevalência é maior? Como que a gente vê isso no dia a dia? A prevalência maior, né, ela está muito mais relacionada com o período, né, peri e pós-menopausa, ou seja, em torno, né, na faixa etária dos 50 anos. Então, esse é o período mais prevalente. Existe, né, claro, eu falo assim, outros números, né, outras idades em que ele acontece, mas o pico principal acontece em torno dos 50 anos. E, doutora, é importante a realização do autoexame? O autoexame ele é importante, então, assim, é claro que ele não vai substituir, né, os exames de imagem, que é a mamografia, né, se necessário algum outro complemento com ultrassom, mas ele é importante para a pessoa se conhecer. Eu falo assim, ela tem que se autoconhecer, saber que tem às vezes alguma coisa de errado acontecendo, então aprender a fazer o autoexame para poder detectar às vezes alguma alteração que antes até que seja pior, é claro que a gente quer que seja até antes disso, de ter alguma alteração física já, mas muitas vezes já ajuda bastante o autoexame, sim. Então é muito importante que a pessoa se conheça, que conheça o corpo para ver quando tem alguma coisa diferente. A gente queria falar um pouquinho a respeito do exame de mamografia, né? Qual que é a idade para se iniciar a realização da mamografia? A mamografia ela deve ser realizada a partir dos 40 anos, né? Anualmente, todos os anos, então a mulher já inicia, né, o rastreamento com a mamografia. Quando necessário, né, nós, né, vamos julgar necessário algum outro complemento com algum outro exame. Isso varia muito de acordo com o que foi encontrado na mamografia, com o tipo padrão de mama. Então, né, sempre o início acaba sendo com a mamografia. Os outros exames a gente acaba associando quando necessário. Então, por isso que ainda não tem como substituir a mamografia por um outro exame, né? Até então não conseguimos ainda, né, outra alternativa, né? Eu falo, muitas pessoas às vezes têm esse preconceito em relação à mamografia, né? Mas ainda é ela o carro-chefe aí no rastreamento. E como a mulher que está nessa faixa etária, né, a partir dos 40 anos, como ela deve fazer para ter acesso ao exame de mamografia? Bom, então a partir do momento em que a mulher já completou seus 40 anos, ela deve, né, já procurar
as UBSs, passar com, né, seja com o clínico, com, né, principalmente o ginecologista, que vai ter essa conduta já, né, mais preparada, ou o médico de família. Então, já, né, iniciou o período, já pode ser procurado uma UBS para já ter acesso aos exames. Doutora, fala para a gente um pouquinho a respeito dos fatores de risco que podem levar a mulher a desenvolver um câncer de mama. Dentre o principal fator de risco está a idade, né? Então, como a gente já falou sobre, né, o pico, né, de incidência, né, em torno dos 50 anos, então a partir, né, conforme a mulher vai envelhecendo, né, vai avançando a idade, então esse é o maior fator de risco. Então, quanto mais idosa, mais frequente acaba sendo o câncer de mama. Geralmente, então, né, em torno dos 50, né, entre os 45 e 50 anos é o maior pico aí. Dentre outros fatores, né, a gente tem tanto os hábitos de vida, então, ingesta, né, de alimentação gordurosa, a pessoa, né, com ganho de peso, excessivo de peso, o tabagismo, né, o alcoolismo, né, o sedentarismo, então, estão diretamente também relacionados. E, em menor proporção, né, alguns fatores genéticos, então, mutações genéticas que também podem estar relacionadas aí com um fator, principalmente para as mulheres mais jovens. Certo. E, por exemplo, o aleitamento materno, ele é um fator que protege a mulher? Ele é um fator de proteção, mas não um fator, vamos dizer assim, de exclusão. Ele está relacionado principalmente com a parte hormonal, né, que também seria um fator de risco. Né, o tempo de exposição hormonal da mulher, então quanto mais a mulher fica exposta, principalmente ao estrógeno, isso favorece, né, também aumenta-se, né, um pouco do risco. E quando ela amamenta, né, ela tem aí um período aí que ela fica menos exposta. Então é um fator de proteção, mas não de exclusão. E as mulheres que nunca tiveram filhos, elas têm um risco aumentado? Então, também relacionado com essa questão, né, da exposição hormonal. Então, como a mulher que nunca engravidou e que nunca amamentou, ela fica por mais tempo exposta, né, ao estrógeno, então isso está um pouco mais relacionado. Né? E quais são os sinais e os sintomas que podem estar relacionados aí ao câncer? Então, né, já falando até em questão do autoexame, então sempre é interessante que a pessoa, quando vai se autoexaminar, fique atenta, né, a algumas mudanças na mama. Então, como nódulos, né, que são alguns caroços, né, endurecidos na mama, áreas de retração, afundamento na pele, vermelhidão, espessamento, edema, né, o inchaço da mama, da pele, isso fazendo aquele aspecto de casca de laranja, saída de secreção pelo mamilo de forma espontânea, então às vezes a pessoa percebe na roupa, né, que de repente está sujinha, manchada, né, com coloração mais próxima aí a sangue. Então esses são alguns sintomas que chamam a atenção para a gente. Isso não quer dizer que seja um câncer, mas é um sinal de que deve ser investigado. E a partir do momento que a pessoa sente um nódulo, todo nódulo é câncer? Ela tem um motivo assim para já se desesperar, ou como que é? Não, nem todo nódulo é câncer. Então, assim, a grande maioria, né, dos nódulos na mama não são, né, nódulos malignos, não são câncer. Então, ela tem que sim, né, quando é um achado novo, então ela nunca tinha percebido isso antes e veio anotar, né, esse nódulo, ela tem que procurar, né, o atendimento para a gente poder saber que tipo, né, de nódulo que é esse, para excluir a possibilidade de ser um câncer. Mas eu falo, a pessoa não tem que se desesperar, mas ela também não pode, né, deixar isso passar, porque se no caso de for um câncer, aí se a pessoa ficar esperando, aguardando, isso pode ir progredindo e depois, né, prejudicar aí no tratamento. Então é interessante que assim que ela note qualquer diferença, a gente já investigar que tipo de nódulo que é.
E, doutora, assim, aqui no município de São José do Rio Preto, na rede municipal, como é que funciona isso? A partir do momento que ela fez um exame e foi detectado um nódulo, como que vai ser o atendimento dela dentro da rede pública? Então, assim, a partir do momento em que foi solicitado o exame, ela fez o exame e foi detectado o nódulo, já no serviço do CAESM, essas pacientes já são abrangidas pelo serviço, então elas nem retornam, às vezes, ao UBS de origem, para a gente já dar o segmento. Então, essa consulta com o mastologista, ela já é automaticamente agendada, né, para não perder tempo, né, em retornos na UBS, encaminhamentos. Então, esse fluxo já é direto para nós, para a gente adiantar essas investigações. Certo? Então, assim, quanto antes esse diagnóstico sair, melhor é para o prognóstico. Sim, com certeza. Então, quanto antes a gente ter um diagnóstico, né, dentre esses nódulos, né, ou essas alterações, a gente ter isso em termos de prognóstico, quanto menor, né, a gente detectar a alteração, maiores são as chances da gente curar a pessoa do câncer. E hoje em dia, quais são os tipos de tratamento? Bom, o tratamento ele envolve, na verdade, assim, ele é muito individualizado, né? Então eu sempre explico que o tratamento não pode ser algo comparado com de outras pessoas. Então isso vai influenciar muito, né, em idade, tamanho, tipo de tumor. Mas entre os tratamentos no geral, né, a gente tem a parte cirúrgica, né, que tem, assim, a quadrantectomia, quando você consegue conservar, né, a mama e retirar só a porção onde está localizado o tumor. A mastectomia, que hoje, né, na grande maioria das vezes já é possível, né, já ter uma reconstrução imediata, com prótese, né? Tem a radioterapia em alguns casos, a quimioterapia, que pode ser realizada também em alguns casos, hormonioterapia. Então, assim, na verdade, existem casos em que a gente vai utilizar todo o tratamento e alguns casos em que a gente vai priorizar um ou outro tipo de tratamento, né? Então, depende da vantagem em se realizar algum tratamento diante daquele perfil de pessoa, né, de mulher e de tumor. Certo, é importante lembrarmos que aqui para nós de São José do Rio Preto, o tratamento ele é realizado pelo SUS no Hospital Santa Casa. Sim, então lá é feito, né, todo o tratamento do câncer de mama, de outras especialidades também, mas o de mama é principal aqui para a gente, sendo oferecido tudo isso que eu falei, né, em termos de cirurgia, de tratamentos complementares. Então, assim, as mulheres estão bem assistidas em relação ao tratamento. E a reconstrução de mama é um procedimento que é custeado pelo SUS? Sim, então hoje a reconstrução é um direito, né, e ela é totalmente custeada pelo SUS. Então, ela, né, tem que ser feita uma avaliação, né, dessa pessoa que vai ser submetida à cirurgia para ver se, né, tem a possibilidade técnica, né, de ser feita a reconstrução, e sempre que for possível ela vai ser ofertada assim. Então, hoje em dia, doutora, não necessariamente um diagnóstico de câncer de mama é uma sentença de morte. Não, de forma alguma. Então, a partir do momento em que se tem o diagnóstico, e quanto mais precoce, não é uma sentença de morte, né? As pessoas, elas têm que estar cientes que ela teve o diagnóstico, vai ser submetida a um tratamento, mas isso não significa, né, que seja o fim, né? Então, assim, quantos pacientes a gente atende, né, e estão bem há muitos, né, há vários anos. Então, eu falo, é nisso que a gente tem que se espelhar e se dedicar realmente a fazer, né, essa prevenção, que ela vai fazer toda a diferença. Por isso que o diagnóstico precoce ele é tão importante, né? Que quanto antes for detectado, maiores são as chances de cura. Sim, então quanto menor, a gente fala, quanto menor o tumor, maiores são essas chances. Então, quanto menorzinho a gente localizar, a gente consegue aí mais de 90% de chances de cura. Tá certo. Muito obrigada. Eu agradeço.
Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o exame, né, o autoexame, que a gente pode fazer geralmente uma vez ao mês, geralmente fora do período pré-menstrual, que é quando a mama fica um pouco mais inchada, então atrapalha um pouquinho mais para perceber, às vezes, algumas alterações. E o que eu recomendo é fazer geralmente durante o banho, onde a gente consegue ter mais mobilidade, os dedos conseguirem deslizar um pouco mais fácil, né, por conta da água. E depois também dá também uma avaliada na frente do espelho. Então, o ideal é sempre fazer um movimento, né, atrás, com o braço atrás da cabeça, né, para poder facilitar um pouquinho, e com a outra mão você começa a dedilhar, né, toda a mama, fazendo esse movimento de dedilhação, né, vai passando por toda a extensão da mama, contornando, né, eu faço o que a gente chama de quadrante, né, todos os quadrantes da mama, incluindo a região aqui atrás da areola. Então, essa dedilhação, ela ajuda a gente a localizar, né, algum nódulo, né, alguma alteração que a gente possa sentir, algum endurecimento na mama. Fora isso, a gente percebe no espelho se tem alguma retração na pele, então algum afundamento, né, alguma alteração de textura, alguma retração no mamilo, que é quando o mamilo entra, né, para dentro dessa forma, né, alguma nodulação que seja exposta, que seja um pouco mais fácil de visualizar, mas no geral o que a gente recomenda é que seja sempre feita essa palpação, que é o que a gente inclusive faz, né, durante as consultas também, tá? Uma coisa que a gente recomenda também é que não seja, né, feita a expressão contínua do mamilo, porque isso acaba estimulando, né, a produção de secreção. A gente fica mais atento quando tem alguma saída de secreção de forma espontânea. Então, né, ao espremer é normal que saia alguma secreção. Então, isso não precisa ser algo que deva ser feito e nem que, né, que preocupe a pessoa também.